Boom das commodities de terça-feira. Hoje vamos ler. Esqueci. Esqueci o que houve. Mas teve alguma coisa importante ontem no Brasil. Não lembro se foi declaração de guerra. Não sei o que houve. Pois não, hoje vamos ler notícias em português aqui no meio da favela, no meio do terreno baldio. Eu sempre falo aqui no Chile, terreno baldio TV. Terreno baldio é muito mais tranquilo, nunca tem nada, sobretudo se você tem cachorro. Ao contrário do Brasil, né? Que sempre tem tiroteio, desova. Então, vamos ler aqui o Brasil 247. Vamos deitar aqui nessa desova. Desova TV. Estou aqui desovado aqui no meio do nada. Na verdade eu tô passeando os cachorros aí. Os cachorros estão passeando sozinhos. Diz assim: Brasil, valor solicitado por Flávio Bolsonaro a Vorcaro. Então, eu acho assim, corrupção da direita quem vota na direita é um povo que odeia o povo. É um povo que odeia o povo. Povo que já tem aí a cabeça formada, já tem odeia mesmo o povo, quer que o povo se exploda a qualquer custo. Eu acho que é isso que mobiliza o povo a votar contra o povo. Sei que você me entende. Eu não estou de acordo, mas fazer o quê? Eu sei que tem gente que não sei qual seria a solução, né? Mas assim, tem gente que nesse neoliberalismo aí que a gente vive, eles acham o maior barato porque eles já fracassaram na vida, sei lá. Eles não querem estudar, não querem procurar um melhor emprego. Eles só querem que o povo se dane. Mas vamos ler aqui. Brasil, valor solicitado por Flávio Bolsonaro a Vorcaro corresponde a 11% do total aplicado por órgãos do Rio no Banco Master. Vamos ler essa daqui então. Os aportes foram feitos por meio do Rio Previdência e pela Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro, na gestão do governador Cláudio Castro. 19 de maio de 2023. Está aí uma foto de Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro no detalhe. Conteúdo postado por José Reinaldo, companheiro do PCdoB. 247, o valor de 134 milhões de reais que o senador Flávio Bolsonaro do PL do Rio de Janeiro disse ter pedido ao banqueiro Daniel Vorcaro para financiar um filme sobre Jair Bolsonaro corresponde a 11% do total investido por órgãos do governo do Rio de Janeiro no Banco Master, instituição controlada por Vorcaro. Não sei se pedir dinheiro para 18 milhões, não, 134 milhões de reais. É um baita de um filme, hein? Quem é que vai ser o Bolsonaro? Eu nem lembro do nome dos atores, dos astros. Não lembro. Nunca soube.
Segundo o G1, os aportes foram feitos por meio do Rio Previdência, fundo responsável pelo pagamento de pensões e aposentadorias de servidores estaduais, e pela Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro, SEDAI, durante a gestão do governador Cláudio Castro. Eu espero que nunca privatizem a SEDAI, porque aqui a água no Chile é muito cara. Eu já estou considerando pedir o desligamento da água para pegar água no grifo, se é que você me entende. Bom, vamos procurar mais notícias aqui do Brasil 247. Quer dizer, se não tiver nada, vamos ler o Diário da Causa Operária. Brasil, os bolsonaristas avaliam o tamanho da queda de Flávio por pedido de dinheiro a Vorcaro. Brasil, escândalo master pode derrubar vários nomes da direita, avalia Ricardo Almeida. Sudeste, Simone Tebet diz que Flávio Bolsonaro mentiu e cometeu crime. Essa Simone Tebet é golpista, ela votou a favor do impeachment da Dilma. Loucura total esse Brasil, uma loucura total. Eu acho que o povo no Brasil não tem memória, porque eles vivem no perigo, né? Toda hora tem homicídio. Aqui, por exemplo, eu insisto que aqui não tem nenhum perigo de homicídio, né? Mas isso aqui não é não é todo o Chile, não. Aqui é só essa micro-região que tá no meio qual é o nome? Do cliff. A gente tá no cliff, no acantilado, se é que você me entende, num barranco. A gente tá na frente do barranco. Não vale a pena vir aqui roubar um monte de cachorro e um monte de celular. Apesar disso, eles tentaram uma vez, um vizinho aí. Mas assim, todo mundo sabe que no Chile o crime é muito mais baixo do que no Brasil, né? Mas vamos ler só mais duas ou três e depois a gente lê Diário da Causa Operária. Brasil. Bolsonaristas avaliam o tamanho da queda de Flávio por pedido a Vorcaro. Por pedido de dinheiro a Vorcaro, aliados de Flávio Bolsonaro aguardam pesquisas para medir impacto eleitoral de mensagens do pré-candidato com Daniel Vorcaro, preso por fraudes. 19 de maio de 2026 também. Tem uma foto de Daniel Vorcaro, parece um cantante sertanejo, e Flávio Bolsonaro, uma dupla sertaneja. Daniel e Flávio. Aí eu não sei nada de música, mas quando eles fazem a mesma, não é a mesma nota, né? Mas, enfim, no coro, enfim. 247, bolsonaristas aguardam a próxima rodada de pesquisas eleitorais para avaliar o tamanho da queda de Flávio Bolsonaro após a divulgação de mensagens do senador envolvendo um pedido de dinheiro ao banqueiro Daniel Vorcaro, preso por fraudes financeiras e lavagem de dinheiro. No entorno do pré-candidato, a leitura é que os novos levantamentos serão decisivos para indicar se a candidatura presidencial continuará de pé ou se será inevitável buscar outro nome para a disputa. Chama um cachorro aí, ó. E as informações são da coluna Painel, da Folha de São Paulo. Entre aliados do pré-candidato do PL, a avaliação é que uma queda expressiva poderá comprometer a continuidade do projeto presidencial do senador. Caso o desgaste apareça de forma acentuada nas pesquisas, a direita passaria a discutir com mais força a possibilidade de substituição de Flávio por outro candidato no campo da extrema-direita. Alguém que dê duro no lombo do povo. Elimine o povo. Um estrategista ligado à direita prevê que Flávio Bolsonaro
pode perder apoio especialmente entre eleitores identificados como amantes da luta contra a corrupção, né? Desculpa. Como parte da chamada, entre aspas, direita limpinha. O termo é usado para designar a parcela do eleitorado que vê o combate à corrupção como uma das principais razões para apoiar o bolsonarismo. De acordo com essa avaliação, esse segmento representaria entre 15% e 20% da base de apoio do senador. Com 15 a 20 já perde a eleição. Quem dera, hein? A expectativa é que parte desses eleitores possa migrar para nomes como Romeu Zema, do Novo, ou Ronaldo Caiado, do PSD. Outra parcela poderia optar pelo voto nulo, porque não pode votar no povo, no Lula, no polvo. Octopus. Outra parcela poderia optar pelo voto nulo caso se descole da pré-candidatura de Flávio. O cálculo feito por aliados é que o senador poderia perder de 3 a 4 pontos percentuais nos próximos levantamentos. Se esse for o tamanho da queda, a avaliação do entorno bolsonarista é que o impacto será administrável e não deve, por si só, inviabilizar a candidatura. A decisão, no entanto, dependerá do comportamento do eleitorado nas próximas pesquisas. Até lá, aliados de Flávio Bolsonaro tratam o episódio como um fator de desgaste relevante, mas ainda esperam medir se a crise ficará restrita a uma oscilação controlada ou se abrirá uma disputa interna por uma alternativa presidencial na direita. Não sei se tem mais. Brasil, escândalo master pode derrubar vários nomes da direita, avalia Ricardo Almeida. Mas vamos, enfim, vamos ler o Rui Pimenta. Vamos ler o editorial. Eu sei que foi você que escreveu, Rui. Vamos procurar aqui as notícias. Pré-candidato à presidência, Rui Pimenta se torna réu em processo movido pelo lobby zionista. Secretário Nacional de Agitação e Propaganda do PCO, Henrique Arias, será julgado ao lado do presidente do partido por criticar o Estado genocida de, entre aspas, Israel. Aqui também editorial. Em defesa da liberdade religiosa, padre está sendo perseguido por suas opiniões consideradas, entre aspas, misóginas e homofóbicas. E também vou ser condenado, né, por essas mulheres interesseiras. Vamos lá, pré-candidato à presidência. Rui Pimenta se torna réu em processo movido pelo lobby zionista. Secretário Nacional de Agitação e Propaganda do PCO, Henrique Arias, será julgado ao lado do presidente do partido por criticar o Estado genocida de, entre aspas, Israel. Isso aqui foi publicado em 19 de maio, hoje. Tem a foto do Rui de gravata. Sei lá, não tá de gravata. Tá de terno. Vestindo terno aí. Dá um tempo, vamos lá. A Justiça Federal de São Paulo aceitou denúncia contra o presidente nacional do Partido da Causa Operária, PCO, Rui Costa Pimenta, e contra o secretário nacional de Agitação e Propaganda do partido, Henrique Arias, acusados de, entre aspas, racismo contra judeus por suas opiniões públicas contra o Estado de, entre aspas, Israel e em defesa da resistência palestina. Rui Pimenta é também pré-candidato à presidência da República. A ação teve origem em representação representada pela Confederação Israelita do Brasil, CONIB, em outubro de 2023. Segundo a denúncia do Ministério Público Federal, MPF, os dirigentes do PCO teriam em diversas oportunidades defendido a destruição de Israel, manifestando apoio à organização apontadas como terroristas
e divulgado conteúdo que, em tese, incitaria discriminação religiosa e intolerância contra judeus. As acusações, pelo que foi publicado até agora, não se baseiam em uma fala específica de Rui Costa Pimenta ou de Henrique Arias. A denúncia aparece como uma coletânea de declarações políticas, matérias, posições programáticas e manifestações contra o zionismo, apresentadas como se fossem ataques aos judeus. A juíza substituta Natália Lucchini, da 10ª Vara Criminal Federal de São Paulo, aceitou a denúncia no dia 14 de maio. A decisão afirmou que, entre aspas, a peça acusatória descreve fatos que, em tese, constituem crime, fecha aspas, e estaria apoiada em, abre aspas, elementos mínimos de materialidade e indícios de autoria, fecha aspas. A defesa de Rui Pimenta e Henrique Arias apontou nulidade de provas digitais, ausência de justa causa e falta de individualização nas condutas. Também sustentou que se trata de manifestações políticas contra o Estado de Israel protegidas pela liberdade de expressão. A magistrada determinou a realização de perícia digital diante das alegações de irregularidade na cadeia de custódia e da necessidade de verificar a integridade e o, entre aspas, contexto do material usado na denúncia, ou seja, antes mesmo de se comprovar a integridade e o, entre aspas, contexto das supostas provas, 2 dirigentes de um partido político já são colocados na condição de réus. O caso revela a política que vem sendo aplicada pelo lobby zionista no Brasil, transformar toda crítica ao Estado de Israel em antissemitismo. Isso aí acontece aqui no Chile também. Eu estava vendo esse programa de mulheres da Universidade do Chile. Não lembro em que contexto ela falou. Peraí. Esqueci completamente. Mas ela falou que alguém era anti-zionista, antissemita, porque, enfim. Então, antissemitismo, né? Então, não tem nada a ver antissemitismo com zionismo, né? Mas se você faz uma crítica, você é antissemita. É uma descaração aberrante onde caiu a raça humana, né? São todos escravos dos judeus, sim. Do Talmud, vocês estão servindo aí o Talmud. A posição do PCO é conhecida. O partido se opõe ao zionismo, ao Estado colonial instalado na Palestina e à matança promovida contra o povo palestino. Isso nada tem a ver com preconceito contra judeus. Mas eu acho que sim. Na minha opinião, os judeus têm o Talmud deles lá. E aquilo lá é muito racista, é muito... Aquilo sim é genocida. Aquilo sim é intolerante. A manobra consiste justamente em apagar essa diferença, criticar um Estado, uma ideologia política, e o regime de ocupação passa a ser apresentado como um ataque religioso ou étnico. Com isso, a CONIB e seus aliados tentam obter pela via judicial o que não conseguem no debate político: calar a denúncia contra a massacre na faixa de Gaza e contra o regime de apartheid imposto aos chilenos, aos palestinos também. Rui Costa Pimenta resumiu o caso em nova evidência à imprensa. Entre aspas, é uma denúncia absurda, um caso evidente de perseguição política, fecha aspas. Segundo ele, trata-se de uma calúnia feita pelo lobby zionista por causa das críticas feitas a, entre aspas, matança de milhares de mulheres e crianças na faixa de Gaza. Bom, tem mais uns 4 parágrafos, mas eu vou ter que parar aqui porque os cachorros se perderam.